Mas nas férias, quando vi o tema proposto pelo pastor Edinaldo e pelo conselho da igreja, colocado pelo conselho da igreja para as nossas vidas, eu já fiquei, Senhor, se eu tiver um privilégio, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre, o nosso tema esse ano é sobre reaproximação, e aquilo ficou no meu coração, eu quero falar algo sobre reaproximação, e ao mesmo tempo eu sei que todo início de ano é um tempo que a gente tem muita reflexão, que nós paramos para analisar a nossa vida, para olhar se estamos indo bem, se a gente tem atingido o propósito, se a nossa vida realmente tem agradado a Deus. É um tempo que realmente a igreja traz essa reflexão. Então eu tinha isso no meu coração para falar com a igreja e esperando uma oportunidade. O pastor chamou a mim, o Alan, falou, estou saindo de férias, quero trazer uma palavra. Eu tinha isso no meu coração. Na penúltima quarta-feira o pastor trouxe uma palavra excelente aqui, obras maiores farão. Eu recomendo você ouvir essa mensagem. E quando ele estava pregando, um dos textos que ele citou foi Atos 1:8, e aquilo veio ao meu coração, a palavra ser testemunha. Eu falei, isso aqui, Senhor, que tu queres que eu fale. Terminando o culto, fui até o gabinete falando, pastor, fui muito edificado pela sua palavra, uma palavra que realmente falou no meu coração, e Deus me deu a palavra que eu vou falar à igreja, ser testemunha. Naquele momento, ele falou assim, é sobre isso que eu vou falar domingo que vem. E aí então, nós combinamos. Ele falou assim, eu falo a primeira parte, e domingo à noite vocês ouviram a mensagem sobre ser testemunha, em Isaías 43:10, as vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E eu falei, tá bom, então eu falo a segunda parte. E aí, topamos esse desafio, e assim veio essa mensagem de hoje, vós sois minhas testemunhas, é a palavra do Senhor. Antes de mais nada, o que vem ao meu coração quando eu penso isso? Primeira coisa, eu quero repensar no que o pastor disse. Esse slide estava no sermão dele. Sejam excelentes testemunhas. E ele fala assim, de Deus. Gente, nós precisamos num mundo onde o coração do homem é um verdadeiro altar com tantos ídolos, onde há tantos deuses, falar quem é o nosso Deus. Há uma carência da gente conhecer o verdadeiro Deus, e por isso Deus fala isso ao povo de Israel, e Jesus vai falar no texto de hoje, que nós vamos ler à frente, minhas testemunhas. Nós precisamos levar o Deus verdadeiro, para que esse homem possa mudar o seu coração, porque todo o coração do homem é um altar, cheio de ídolos, às vezes o próprio ser é o seu ídolo, e nós temos que colocar no coração do homem o Deus verdadeiro. Essa é nossa grande comissão, ser testemunha de Deus. Eu não preciso ser testemunha do que eu tenho, eu não preciso ser testemunha, testemunha de Deus. Essa é a nossa o primeiro chamado que ele falou no poder, na graça de Deus, na ousadia. Irmãos, uma coisa que eu penso, eu preciso até ser comedido aqui hoje, que eu estou com os nódulos na garganta, fazendo um tratamento. Vocês veem que eu estou tentando, né? E essa questão do no poder é essencial. Eu não sei se vocês já tiveram tem uma matéria que vocês amam. Eu amo aquela matéria. Uma história, eu amo mais aquele professor que vem todo desanimado, todo parado, que senta na mesa, você não tem vontade nenhuma de aprender sobre aquilo. Agora imagine aquela matéria até que você não gosta, como matemática, aritmética, álgebra, sei lá o que for, mas o cara é animado, o cara tem uma atitude positiva, te leva a querer aquilo, por mais que você não goste daquilo, você vai dizer, que coisa fantástica. A gente precisa ser testemunha de Jesus, nós precisamos, no poder, não dá para ser testemunha de Jesus, vivendo como temos vivido, meu Deus, murmurando, lamentando, eu estou tão ansioso, que testemunha temos sido de Jesus? Temos que ter poder para falar do que Deus tem feito na nossa vida, falar com ousadia. As pessoas têm que dizer assim, que cara bacana, que mulher fantástica. No linguajar, o pastor falou,
no relacionar, no trajar, ele falou tudo semana passada, no ensinar. E aí vocês lembram, se não lembram, senão eu vou repetir a mensagem dele aqui. Vocês vão lá no Instagram, no Facebook, no YouTube da igreja, está lá uma boa palavra. Como tem sido. E, voltando ao meu slide, vós sois minhas testemunhas. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração, nessa introdução, é que a igreja não é um monumento, mas um movimento. A igreja não é esse prédio que nós estamos aqui, queridos. Isso aqui é um local que a gente separou e consagrou para adorar o Senhor. Mas tem muita gente achando que igreja é isso aqui. Aqui, esse local, na rua 7 de setembro, 28 de setembro. Eu estou indo na igreja, eu vou na igreja. Não, a igreja é onde nós chegamos. Onde um cristão passar, por onde ele for, em todos os seus contatos, ali está a igreja do Senhor. Isso é a visão da igreja missional, nós somos movimento. Precisamos entender que o nosso culto não pode ser prestado somente aqui dentro, mas lá fora também, porque senão nem o culto aqui de dentro presta. A igreja é um movimento. Então todo dia a gente tem milhares de encontros. Eu separei alguns encontros que nós temos todos os dias, que você teve semana passada, até ontem, com certeza. Por exemplo, crente que gosta de comer, você teve lá no mercado. No mercado você foi testemunha de Deus. Você cantou. Poucos dias atrás eu falei que o pastor Jeremias incentivou a igreja, ou seja, quase que deu uma ordem, falou assim: onde você for essa semana você vai louvar a Deus. E ele disse que chegou no mercado assobiando, cantando a Deus, e alguém olhou e falou assim: glória a Deus. Onde a gente for nós precisamos estar celebrando, estar louvando, estar testificando, e temos contato o tempo todo. Pastor, eu não fui no mercado não, porque eu estou de jejum. Beleza, mas você foi na academia, porque você quer manter, quem não gosta de comer, gosta de malhar o corpo. Você estava ali, teve alguém do seu lado, e aí, teve a oportunidade de falar de Jesus. Essa semana eu estive na academia, embora eu não tenha malhado, mas eu estava no clube, e eu até contei isso ontem na nossa reunião do My Family. E eu vi uma pessoa tão carente de Deus, que ela começou, estava longe do clube há tanto tempo e tal, e ela começou a falar, eu escrevi um livro, e aí ela começou a falar comigo, e eu queria ir embora, ela não deixava, porque ela estava carente de ser ouvida. Aí eu fui me vestindo, ela falava comigo, eu fui andando, e fui saindo, e fui até meu carro, e ela foi atrás de mim falando, como dizendo, pare e me ouça. Irmãos, a gente tem compromisso, tempo, restaurante, tem um garçom, tem um dono do restaurante que está ali falando, o atendimento está ruim, Deus vai te abençoar, que alegria, sua comida foi maravilhosa. Nós temos que estar ali sendo testemunha de Jesus, no parque, e aí vai no comércio, no trabalho, no hospital. A gente tem ido bastante no trabalho, mas no trabalho só tem gente ruim, então você está ali como o brilho de Deus para trazer esperança. As redes sociais, isso aí eu deixo já a palavra amorosa do pastor semana passada, porque a gente tem usado a rede social para um desserviço à igreja. É crente para falar mal do outro crente, para dar a sua patada, é para falar mal da igreja, é para postar. Aí o pastor falou tudo semana passada. O que a gente vê na rede social não tem nada de ser testemunha de Jesus. É vergonhoso. Como têm sido seus relacionamentos, seus encontros com Deus? Pastor, não. E aí, nós precisamos quebrar barreiras nessa manhã, remover barreiras. Algumas barreiras que, essa foi o que veio à minha mente, mas tem muitas barreiras para a gente deixar de ser testemunhas, eu acho. Mas o que trouxe o meu conhecimento. Primeira barreira que você precisa remover: eu não consigo falar do amor de Deus. Gente, isso é um absurdo, não conseguir falar do amor de Deus, porque é simplesmente você mostrar a sua vida. O que os crentes falam muitas vezes? Falar do amor de Jesus não tem nada a ver com saber teologia a priori, e sim a sua vida demonstrar o que Ele fez por você. Não que eu estou aqui advogando que a gente não tem que pregar a palavra, a Bíblia diz que pregue a palavra, mas tem muita gente que fala assim: pastor, eu não sei nada de teologia. Eu já vi muita gente simples que aprendeu a ler a Bíblia, falar de Jesus. Gente, não tem nada a ver com teologia, e você saber a sistemática da teologia, saber a questão apologética, saber a questão
apocalíptica, não é isso. Falar de Jesus é simples, é falar do amor de Deus por sua vida. Não inventa, não. Todo mundo tem que falar do amor de Deus. E às vezes a gente fala assim: pastor, mas é difícil. E aí também eu quero voltar ao outro lado, que me deixa angustiado. Que essa situação assim, de não saber teologia, tem a ver também com a gente não buscar conhecer. Porque muitas vezes eu vejo crente de 5, 7, 10 anos, aí você simplesmente pergunta para ele: olha para mim e fala uma coisa, você já leu a Bíblia toda? 10 anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. 10 anos de vida cristã, nunca leu os evangelhos, nunca tem tempo para aprender nada de Deus. Então, querido, essa desculpa sua, infelizmente, é porque você tem vivido um cristianismo muito raso. Porque todo cristão, esses dias conversando com um jovem no meu carro, e a gente sabe que o mundo vai a todo vapor, e o Brasil tem aprendido muito sobre ações, bolsas e tal. E ele sentou do meu lado e ele começou a falar sobre isso. Cara, isso aqui dá. E ele explicava coisas assim. Como é que você faz isso? Não, cara, eu ouço várias pessoas, vários YouTubes que falam sobre isso, e a explicação é assim, assim, assim. E quando eu perguntei assim: e da Bíblia? Me explica um pouquinho da Bíblia. Uma coisa tão nova, e ele já sabia coisas tão profundas. E às vezes nem está na igreja há tanto tempo e a gente não sabe explicar. Pastor, eu não sei explicar de Jesus. Isso é triste, queridos. Você não saber, ou ligar para mim, ou para o pastor Aula, onde é que fica, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Eu já recebi cada pergunta: pastor, onde está tal texto? Mas texto simples. Eu falo assim: meu Deus do céu, quanto... E aí eu olho, pego a foto e falo assim: meu Deus, quanto tempo tem esse irmão? Quantos anos de igreja? Me dá um texto sobre alegria. Meu Deus do céu. A priori não tem, é com a sua vida, mas também isso tem que repensar a sua vida, que não consegue orar, que não consegue falar nada de Jesus. Então a gente precisa quebrar essa barreira, irmãos. Com esses dois aspectos, estudando, buscando mais conhecer a Deus, que é a prioridade da nossa vida. Todo mundo botou no Facebook, no Instagram esse ano: prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Já está lendo a Bíblia? Começa por aí. Você já está lendo a Bíblia diária? Então, nem vamos botar aquilo lá como prioridade. Que o cara chega perto de você, você não sabe citar um texto da Bíblia. Outra barreira: não gosto de igreja grande. Gente, que coisa mais... Eu coloquei assim: você não quer que as pessoas conheçam Jesus, você serve a Deus e não quer que outras pessoas tenham esse privilégio. Não seria isso muito egoísta da sua parte? Crente estéril, que não quer ter filho. Lá no meu pai tem um lugar onde ficam as vacas, manjedoura. A vaca passou, não deu uma cria. Eu estava lá dando uma de vaqueiro, né? Aí, no outro ano vai não dar cria, sabe o que faz? Vai para o matadouro. Ainda bem que Deus é misericordioso, porque o papel dela é dar cria. Não vai morrer. Agora você, cara, não quer que vida seja transformada, você não quer que uma pessoa seja de ganho por você, porque se você pensar em ganhar uma pessoa para Jesus, a igreja vai crescer. Se cada um de nós ganharmos um para Jesus aqui, vai dobrar o número de assentos dessa igreja. Essa mulher é uma das missionárias mais fantásticas que já passou por esse mundo. É a Ellen Roosevelt. Ela nasceu em 1925. Em 1953, aos 28 anos, ela se formou e foi para o Congo viver para o Senhor. Ela disse que ela tinha um lema. Tem alguns negócios dela aí no YouTube. Só Jesus. Só Jesus. E essa mulher viveu lá, ela sofreu todo tipo de danos, ela ensinou enfermagem, ela abriu hospital, mas ela foi machucada várias vezes, chutada, ela foi estuprada, tudo que vocês pensarem ela passou.
E ela deixa uma frase aqui, eu quero deixar para você nessa manhã. O que mais quebra o meu coração não é as situações de milhões e milhões de perdidos. O que mais quebra o meu coração é a apatia da igreja perante tantos perdidos. Como é que você está vendo uma pessoa se queimar no fogo, se você é um bombeiro e você não vai entrar lá para salvar aquela pessoa do fogo? Isso você não está cumprindo o seu dever legal. Você precisa agir em favor daquela pessoa que está ali, senão você vai receber um processo por aquilo. É missão de socorro. E a Bíblia diz que Deus cobrará das nossas mãos. Eu me entristeço, já falei aqui desse púlpito, que eu tive um tio que morreu pelo próprio sobrinho, e eu nunca falei de Jesus para ele. Queridos, precisamos, a igreja só pensa em número, o pastor Ginaldo só pensa em número, pelo amor de Deus, gente, número é consequência. Será que as demais pessoas do mundo não podem ter experiência do amor de Deus em suas vidas? Queremos só para nós esse amor, é isso? Então, queridos, o que eu quero nessa manhã, vamos ler o texto já agora à frente, é remover essas barreiras e muitas outras. E aqui tem uma frase que eu falei até com a Alan, a gente conversa, graças a Deus temos sido edificados mutuamente. O que ocupa minha mente, governa minhas emoções e determina as minhas atitudes. Se a gente tiver com essa mentalidade, não vai chegar nenhuma alma nova aqui nessa igreja. Agora, se a gente mudar essa mentalidade, quebrar essas barreiras, Romanos 12:2 diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável. A gente precisa mudar nossa mentalidade. Então, irmãos, com essa introdução em mente, vamos então à leitura do nosso texto nessa manhã. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a leitura da palavra de Deus para nós. Amados, qual é a primeira coisa que eu quero falar aqui? Eu falei aqui que a gente precisa diante desse texto. Primeiro, pensar em propósito. As pessoas sempre me perguntam, já trabalhei como pastor com os jovens, um período maravilhoso da minha vida. Pastor, qual é o propósito da minha vida? Eu não sei o que fazer. Eu preciso fazer um teste vocacional? Acho que deve fazer sim, é bom. Direciona. Mas quando eu era jovem, certa vez eu perguntei para o pastor, o que eu tenho que fazer na vida? Eu não sei, eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto daquilo. Ele falou assim, aonde você estiver e o que você fizer, se for para a glória de Deus, você estará cumprindo a sua vocação. Se você estiver vivendo para a glória de Deus, eu coloquei aqui, o texto nos responde sobre o propósito da nossa vida, o que eu devo fazer enquanto estou nessa terra, ser testemunha. É isso, para isso que eu e você nascemos, para isso que nascemos de novo, no poder do Espírito Santo, para ser testemunha. Pastor, mas eu quero abrir um negócio. Amém, glória a Deus, abra esse negócio para você investir na obra. Eu quero ser um profissional liberal. Amém. Eu quero estudar para passar no concurso e ser um funcionário público. Amém. Mas tudo isso é perfumaria, é meio para que você seja uma testemunha de Jesus. Senão você está fora do propósito. Se você quer analisar sua vida esse ano, pergunte para você, eu estou sendo uma testemunha de Jesus? Eu estou sendo a testemunha viva de Jesus? Espiritualidade, esse texto fala isso. Um cristão não pode ter sua vida espiritual ligada ao templo, apenas ligada ao templo. O pastor Jeremias tem uma frase que eu gosto muito, ele sempre fala, para dentro edificação, para fora evangelização. Aqui a gente é fortalecido, lá a gente leva a graça de Deus.
Eles precisam em todos os seus relacionamentos mostrar isso. Esse é o ano da reaproximação de Deus, do próximo e daqueles que estão aqui e dos perdidos. A gente precisa ser testemunha. A nossa espiritualidade não pode ficar fechada aqui dentro. Quando a igreja não cumpriu Atos 1:8, Deus mandou Atos 8:1, que foi a perseguição, porque tinha um propósito. Então esse é o ano da reaproximação. Eu ainda coloquei aqui mais outra coisa, fala de relacionamento. Por quê? Porque cada pessoa que eu me aproximo deve perceber que eu tive uma experiência real com Deus. Pense nisso. Cada pessoa que se aproximar de você, já que é o ano da reaproximação, essa pessoa precisa saber que você tem uma experiência real com Deus. Amados, outra coisa que esse texto vem, quero falar um pouco do contexto histórico. Tive o privilégio, aqui de púlpito eu quero falar isso, da onde eu tirei a minha fonte, de ler a exegese do reverendo Ala, que ele apresentou para o curso no final do ano. Excelente texto. E lá tem algumas coisas desse contexto, exatamente desse texto, eu nem sabia. Cheguei para ele e falei, vou pegar, eu fiz a exegese nisso, pastor. Eu falei, que bom, está pronto, só vou copiar e colar. E ele fala lá, qual foi o momento que Jesus disse isso? Gente, o momento é o último momento de Jesus na terra. Ele já tinha passado os 40 dias após a sua ressurreição. Jesus está vivendo o último momento, esse é o último recadinho. Ele estava a mil metros do centro da cidade. Ele estava ali deixando o que eu preciso deixar na memória. E Lucas afirma assim na sua exegese, Lucas mostra que toda a condução do livro de Atos deve ser em cima da verdade aqui declarada. Qual é a verdade aqui declarada? Vocês receberam o Espírito Santo? Sim. Sejam minhas testemunhas. A história da igreja é simplesmente uma: ser testemunha de Jesus. Atos é um livro que não termina, irmãos. Atos 28 não termina, sabe por quê? Porque a história da igreja não termina até a volta de Cristo. Enquanto Cristo não vier, eu e você precisamos ser testemunhas de Jesus. Nós somos o Atos 29. Eu e você precisamos declarar Jesus. Tem que ser esse o lema da minha e da sua vida. E qual é a atenção que o texto tem? O texto tem uma questão da questão apocalíptica, né? A questão do fim, do tempo do fim. Jesus censura os discípulos no versículo 7, dizendo, não compete vocês saberem o dia e a hora, mas isso não quer dizer que esse conteúdo não seja importante. O conteúdo é importante, nós temos que saber que vivemos o tempo do fim, essa é a última geração, eu e você não podemos nos desviar nem um segundo da atenção disso. Não podemos deixar o diabo roubar nossa atenção para outras coisas, porque vivemos o tempo do fim. A escatologia reformada, protestante, define isso, que depois da ascensão de Cristo, todo esse período é o tempo do fim. Agora que dia que vai ser, isso não me compete, mas eu tenho uma missão e essa missão está para acabar. Eu não posso falhar em momento algum. E vendo algo maravilhoso lá no Instagram da Lu, que ela postou um negócio interessante. Tem coisa boa também no Instagram. Ela postou algo da Val Gonçalves, dizendo algo para nós, igreja, que eu vou colocar aqui. Falava o seguinte: o problema da igreja hoje não é tanto o pecado, porque a gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que é errado. O problema hoje é com coisas lícitas que não são pecados, mas que nos distraem. Você passa tanto tempo assistindo série na Netflix, você passa tanto tempo brincando, você passa tanto tempo no videogame, você passa tanto tempo que isso toma a tua atenção e faz com que você perca o foco, que é adoração e servir a Deus. E isso não é pecado, não é pecado, mas tem nos distraído daquilo que é a nossa missão no mundo. A gente precisa saber qual é a nossa missão no mundo, amados. Crente não tira férias. A amplitude é o mundo está perdido. Na verdade, essa é a ideia que está sendo também colocada em Lucas 24.
Lucas 24 fala disso também. É uma repetição. Jesus está dizendo assim, tenho que deixar um recadinho novamente para vocês. Eu preciso repetir o que já foi dito. Lucas 24, 46 a 48. Jesus fala, então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E ele lhes disse, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregue o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E agora Jesus está dizendo, vocês são testemunhas do que aconteceu. Em Atos 13 de novo, fala isso, que a gente precisa levar. Então eu estou falando da amplitude do Evangelho. A intenção era tirar essa atenção e dizer assim, vocês precisam levar o meu amor aos perdidos. Como isso acontecerá? A gente sendo testemunha do amor e da graça de Jesus. Você é testemunha. Pastor, me diz uma coisa, explica um pouquinho mais sobre testemunha. O termo no grego, eu não vou entrar muito aqui, a palavra martírio é aquele que defende aquilo que diz até o fim. Que diz isso é real, tanto é que eu dou minha própria vida, eu garanto, eu não mudo esse discurso não, não tem quem faça, lembra de Estevão? Não tem quem faça eu mudar esse meu discurso. E aí, o que eu quero dizer? Testemunha é o melhor meio de prova se realmente ela for legítima, se ela for autêntica, ela vai elucidar, porque testemunha é aquela que vê os fatos, está ali presente os fatos, ela sabe, aquilo está impregnado nela, né? E realmente tem que acontecer isso na nossa vida. As pessoas precisam, e aí ela traz elucidação, diz, não, é assim, foi assim que aconteceu, eu vi assim, que essa é a experiência que eu tenho do que aconteceu. Porque muitas vezes, queridos, a minha pergunta é, será que as pessoas ao olharem para nós, conseguem elucidar seus problemas? Conseguem resolver? Conseguem dirimir suas dúvidas? Dizer, não, agora acabou. Com esse testemunho aqui está resolvido. Eu sei o que é. Eu sei o que é verdade. Eu sei o que realmente pode me salvar. É isso que tem que estar na nossa vida. O que é necessário para ser um testemunho de Jesus? Ter um encontro com Jesus, nascer de novo, receber o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse ali, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Sem isso não dá para ser testemunha de Jesus. Sem passar pela experiência com o poder do Espírito Santo, sem passar por uma nova vida, sem passar pelo arrependimento, sem passar pela obra do Espírito Santo, nós falharemos como testemunhas de Jesus. E todo dia a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. É quem presenciou isso em sua vida, quem tem isso como autenticidade em sua vida. Aí eu posso ser testemunha de Jesus, se você viveu como... Tem um antes e depois. Se sua vida foi mudada por Deus, se as pessoas veem isso, você é mais do que um testemunho de Jesus. Você deve ser, você tem que proclamar Jesus. Primeira coisa que a gente tem que saber é isso. O Espírito Santo me mudou, eu tenho uma vida nova em Jesus. Então, quem pode ser? Eu vou colocar aqui. Quando ser testemunho de Jesus? Sempre! A Bíblia diz, e sereis minha testemunha. Não para, é o que eu estava dizendo ali, não tem que estar, não, agora eu não posso, agora eu estou de férias. Não. Não é uma posição, não é um título, é a nossa identidade que nos é conferida, ser testemunha. O que vocês são? Testemunhos. O que a igreja é? Testemunha de Jesus. Lembra quando os irmãos viram o povo lá e falaram assim, esses são os cristãos, aqueles que testemunham de Jesus. É o nosso compromisso, é uma ordem do nosso Salvador. Está errado ali escrito, é um imperativo, seja testemunhas. Não dá para a gente não ser em momento algum. Todo momento eu sou uma testemunha de Jesus. Mas tem gente que parece que assina o compromisso de ser testemunha de Jesus, tem hora que parece que é testemunha do outro lado. Quando vem as perguntas, quando ele vai falando, né? O doutor deve saber isso, fala assim, isso aí é testemunha falsa. Vai para outra direção. Nós precisamos ser testemunhas vivas do Senhor.
Outra coisa, tudo isso está nesse texto, irmãos, nessa pequena perícope. Quando ser testemunho de Jesus? Quando? É um compromisso inadiável. Não podemos desprezar nenhum momento. Todas as circunstâncias. Toda hora nós precisamos ser um compromisso de Jesus. Eu tenho quando eu fui a Santarém, o pastor também esteve lá, a gente ouviu o Dr. Ralph Neighbor, que é o pai desse movimento chamado Igreja em Célula. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir. Esse homem, Ralph Neighbor, ele tinha um compromisso. Ele tinha um amigo muito íntimo, que inclusive, se eu não me engano, era juiz. E ele ia pescar, como a gente vai jogar bola e tal. Esse homem amava, era um amigo íntimo dele. Um dia ele estava num lugar, acho que também longe, e ele recebeu uma ligação da esposa desse amigo dele, falando assim para ele: olá, doutor, é o senhor Ralph? Eu queria falar que o fulano faleceu. Beleza. Ele ficou triste, foi num dia no velório na casa desse homem, tá lá, né? E aquela mulher olhou para ele, falou assim: meu marido o tinha como um grande amigo. Ele amava, toda vez que ele estava com o Senhor, ele amava estar com o Senhor. E aí ela trouxe a palavra que angustiou ele por muito tempo. Ela falou assim: o maior sonho dele era que o Senhor convidasse ele para ir na igreja com o Senhor. E o Dr. Ralph, a partir disso, foi tomado por Deus e fundou o Ministério de Igreja em Células. Só que na porta do gabinete tem uma foto dele com o amigo. Quem entra no gabinete dele tem essa foto dele com o amigo, escrito embaixo: meu grande amigo com quem eu falei. Meu grande amigo com quem eu falei. Todos nós temos um grande amigo. Não fale com esse grande amigo que você tem. Por favor, não fale. E a abrangência: sereis minhas testemunhas. É para todos. É desde o pequenininho ao mais idoso, é desde o mais simples ao mais erudito dessa igreja, é desde aquele que tem uma vida comum até o cosmopolita, seja quem for, todos os que estão aqui têm que ser testemunhas de Jesus essa manhã, amados. Não tem como você tirar seu corpo de fora. Todos aqueles que tiveram experiência com o Espírito Santo, quem presenciou esse fato em sua vida, tem que ser transferido, é intransferível. Eu vou passar isso: pastor, o senhor não pode ir lá falar de Jesus? Eu posso, mas é seu dever. Você não pode, posso, mas você está omitindo o seu chamado. Você está deixando de fazer aquilo pelo que você foi chamado. Muita gente assim: não, querido, esse texto está todo interligado. E aí, qual a razão de ser testemunho de Jesus? O mundo está perdido. O mundo está perdido, todo dia a gente fala isso. Onde eu vejo, falei: nossa, o mundo está virado do avesso, pastor, o mundo está perdido. Então, mais do que nunca, se você vê o mundo perdido em todo lugar, eu e você temos a missão de ser testemunha de Jesus. Não podemos nos calar, queridos. Se nós falharmos, está falhado. O pastor Hernandes conta uma história fantástica, mas é uma história com E, que ele menciona no seu sermão sobre evangelização. Ele fala que um anjo chegou para Jesus no céu, perguntou: Jesus, tu chegou aqui, não sei se é bem assim, mas eu entendi, tu chegou aqui, tal, está tudo bem, e agora? E agora, o que vai acontecer? O que vamos fazer? Como é que as pessoas vão conhecer o teu amor? Aí ele falou assim: eu deixei 12 homens lá na terra, e se eles falharem? Aí Jesus fala assim: eu não tenho outro plano. Gente, nós temos o privilégio de falarmos do reino de Deus a todos os perdidos, aos de casa, aos de perto. De repente a gente tem um irmão, tem um filho, tem uma avó, tem o que para a gente falar de Jesus, aos que não compreenderam certamente, aqueles que estão
aí às vezes desigrejado porque alguma coisa aconteceu, ou entendeu errado, lá estamos nós tendo que pregar a esses também, aos que não creram, aos que estão longe, aos que estão onde forem. É nossa missão levar o evangelho a todo perdido. Não há outro meio, não há outro método. O único método que existe é a minha e a sua vida. Se nós fracassarmos, já era. Foi o método que Deus colocou a sua igreja. A gente precisa viver isso. A gente precisa trabalhar em cima disso. Há muitos perdidos. Em seu sermão, o Hernando fala isso. A Europa cultural sendo totalmente tomada pelo ateísmo, pelo islamismo. País como a Índia tem mais de 380 milhões de deuses falsos. E aí, que é o segundo país do mundo, e aí ele começa a dar dados lá, que você vai se tomando aquilo, vai batendo no seu peito, e vai te dando choque. Meu Deus, quanta gente perdida, quanta gente que não te conhece, quanta gente que não tem o privilégio que eu tenho, tanta gente que não tem a paz que eu tenho, tanta gente que não tem o amor que eu tenho. Eu preciso falar de Jesus. Amados, somos testemunhas de Deus. O texto fala isso: e sereis minhas testemunhas, testemunhas de Jesus. E eu queria chamar a atenção sobre isso. A gente precisa colocar Jesus na nossa conversa, porque Deus, todo mundo fala assim, realmente tem um Deus aí, Deus é bom. O nosso Senhor chama Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. A gente tem que falar de Jesus. Jesus é o único meio, Ele é o caminho, Ele é o mediador. Não tem outro, gente. Porque as pessoas confundem Deus. Hoje pensam que não, é Deus. Aí parece que a gente faz uma ligação aí, meio que um amalgamento, um secretismo. Não, é Jesus, não tem outro. Se não for Jesus, não tem salvação. E a minha e a sua vida deve viver desse escopo, dentro do que tudo que eu faço, tudo que eu ajo, tem que ter Jesus. Aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, fazer da minha vida testemunho ao mundo perdido, a missão é muito grande, é muito complicado, é muito difícil, é muito árduo. Talvez seja essa uma das barreiras. Como é que a gente vai fazer? Gente, vamos começar fazendo com aquele que está perto da gente. Vamos, a priori, olhar para aquele que a gente pode alcançar. Eu não posso estar lá na Ásia, mas o meu vizinho de porta do apartamento eu posso. Tem uma historinha interessante que conta que houve uma tempestade e foi jogada muitas estrelas do mar na areia, muitas. E tinham alguns jovens ali, e um daqueles jovens foi lá, viu aquilo, e falou assim, nossa, a água descia, elas estavam morrendo, e ele pegou uma e jogou lá. Depois ele foi, pegou outra, jogou lá, e um amigo dele começou a tirar a onda dele e falou assim, cara, mas para com isso, meu, olha, só aqui nessa praia que a gente está, tem esse tanto de estrela, na outra praia tem mais não sei quanto, e quanto que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma, é muito pouco. E aquele jovem se abaixou, pegou uma outra estrela, jogou no mar e disse para aquele outro amigo, para essa eu fiz toda a diferença. A gente não pode pensar em tudo, mas se para alguém que está do nosso lado a gente começa a fazer diferença, cada um começa a fazer diferença, nós vamos fazer diferença no mundo. E eu quero dar um dado aqui para você interessante. Esse homem, Michael Green, ele escreveu o Evangelho na Igreja Primitiva, a evangelização na Igreja Primitiva. Dr. Billy Graham e vários outros homens tiravam o chapéu para esse homem, porque ele era uma pessoa extremamente que amava a evangelização.
E ele fala algo para mim, para você se surpreender. Olha o que o Dr. Michael Green fala. A evangelização pessoal, aquela feita no convívio de uma pessoa com outra, onde uma pessoa demonstra, fala apenas com uma pessoa, onde uma pessoa testemunha de Jesus com a sua vida, foi mais importante do que as grandes pregações. Isso em pesquisa dele. Ou seja, estatisticamente, aquilo que eu faço no viver com o outro é mais importante do que um grande sermão. E ele, analisando um livro de Atos, tem tudo a ver, porque a gente vê, Pedro pegou, 3.000 pessoas se converteram. Só que a igreja crescia e tinha simpatia de todo mundo. Imagine se esses 3.000, uns foram para Roma, a igreja de Roma foi fundada desses convertidos. Lá falaram do amor de Jesus, o outro foi para lá. Imagine se cada um desses 3.000 ganharam mais um. 6.000, desses 6.000, cada um ganharam mais um, 12.000. Onde é que os grandes sermões? Então ele faz uma comparação simples para mostrar, não que eu não estou dizendo aqui que um grande sermão não seja importante, não que eu não esteja dizendo aqui que coisa maravilhosa ouvir o reverendo Hernandes, o reverendo Nicodemos, o reverendo Edinaldo, com todas as suas nuances, delicadas, de forma sublime no texto, a gente aprende muito, a gente é edificado, isso é bom, mas nada é mais importante do que eu e você, ligado a alguém, falando do amor de Jesus. E essa é a missão da igreja. Não se engane, não deixe o diabo colocar isso na sua cabeça, que você não pode falar do amor de Jesus. Não estou aqui desprezando os grandes sermões, é maravilhoso para edificação, mas o que faz diferença é a nossa vida lá fora, irmãos. É a nossa vida lá fora. Por isso que o texto diz, somos testemunhas de Deus, somos testemunhas de Jesus. Olha o que o texto diz lá, fala assim, a marca da igreja primitiva era o seu testemunho. Louvando ao Senhor e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Cada dia. Irmão, você não quer chegar lá no céu e não ver uma pessoa que foi dada através do seu testemunho. A gente precisa pensar nisso. Eu e você precisamos pensar nisso. Mas para isso a gente precisa ser cheio de Deus. O pastor Dinaldo falou isso, testemunho no poder de Deus. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos querer a Deus. Nós precisamos dizer, Espírito Santo, toma a minha vida. Porque sem a ação do Espírito Santo, sem estar cheio de Deus, a gente vai fazer qualquer outra coisa, menos testemunhar de Deus. E o pastor colocou semana passada, e eu repito aqui, quem está cheio do Espírito Santo fala de Deus. Não tem outra coisa, aquilo que a gente está cheio, a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que está dentro da gente, a gente não consegue ficar sem falar. Se você só pensa em comida, de comida que você fala o tempo todo, se você está ali todo dia vendo Receita Minuto, você vai falar de Receita Minuto. Se todo dia você fala de futebol, vejo os homens, cara, sabe dizer de qual é salteado, que é melhor, você vai falar disso, mas se você ser cheio de Deus, você vai falar de Deus em sua vida. Esse desafio que nós temos nessa manhã, queridos, falar do amor de Deus, é simples, eu coloquei um texto aí, que mostra sobre isso, fala assim, o texto de João 1, 43 a 46, fala assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrando a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Pedro e André já tinham sido encontrados. Felipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem ver. Olha que coisa simples. Felipe estava ali, tomado pela emoção de conhecer Jesus, cheio da graça de Deus, ele já sai andando, encontra, vê Natanael, fala, Natanael, eu encontrei aquele que diz que é o Deus Todo-Poderoso, que Moisés falou isso, Jesus, o Nazareno. Aí Natanael fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe, vem ver.
Talvez Filipe não soubesse dialogar sobre isso. Agora eu vou mostrar lá nas Escrituras onde é que está, que Jesus viria mesmo de Nazaré e tal, e provar. Ele, não, mas vem ver. Vem ver. É isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Veja, o texto do cego que fala assim, quando Jesus curou, pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador, ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, agora vejo, isso que eu sei, eu não sei muita coisa não, estou ensinando você, querido, a quebrar essa barreira e dizer assim, eu preciso saber disso, daquilo. Você precisa mostrar o que aconteceu na sua vida. Veja o que aconteceu na minha vida. Veja, as pessoas precisam ver em nós o que aconteceu na nossa vida. As pessoas precisam perceber o que aconteceu na minha e na sua vida. Isso é ser testemunha, é ver o fato de Deus em nossas vidas. Senão não tem como. Quero usar um texto aqui, esse homem chama Francis Schaeffer, ele foi um dos maiores apologetas da história, conhecido, né, Alan? Um grande, se você quiser aprender apologia, e aí ele fala, a apologética é a doutrina que comprova, é o método para dizer que algo é verdade, comprovar a verdade. E Francis Schaeffer diz o seguinte, a apologética final, terminativa, a última, como dizendo assim, falar sobre a depravação total, mostrar que o homem é pecador, mostrar que precisava de um substituto, Jesus, tudo isso é importante, mas ele fala, a apologética final é aquilo que se observa no cristão individualmente e nos seus relacionamentos em grupo. Se a gente falar tudo isso, e as pessoas não verem em nós, Gandhi disse assim, eu conheço o vosso Cristo, mas desconheço o vosso cristianismo. Se a gente falar tudo de Jesus, é que nem um cara que vai para depor como testemunha, e fala assim, eu não estava presente, eu não vi nada dos fatos, mas eu sei, porque eu estudei. Meu amigo, você não presta para ser testemunha. Pode sair, você está desqualificado. Então, é dizer o seguinte, a apologética final é aquilo que se observa na vida do cristão, individualmente, nos seus relacionamentos. Quando uma pessoa se aproxima de mim e de você. Tem que ter coerência aqui, eu vou fazendo a aplicação final, que eu quero deixar para nós nessa manhã. Primeiro, organize sua vida diante de Deus. Você precisa ter uma vida diferenciada. Eu não estou dizendo, irmãos, com essa palavra aqui nessa manhã, que agora, ao olhar para cada um de vocês, vai ter uma auréola na cabeça, vocês vão viver de uma forma. A gente tem que tentar, mas nós somos falhos, nós temos os nossos fracassos. Mas as pessoas, ao olharem para mim e para a sua vida, não pode ver aquela pessoa medrosa, aquela pessoa, meu Deus, está um caos, ansiosa, deprimida. Não pode ver em você aquela pessoa que não tem compromisso com a verdade. Muitas vezes a igreja falha nisso, sabe qual é a palavra? Incoerência. As pessoas não vão... Percebem que a gente tem falha, percebem, mas querem ver na igreja pelo menos uma coerência, algum brilho, alguma luz que direcione e fala assim, não, esse cara está vivendo isso realmente. O pastor contou uma história aqui de um pregador que estava sendo famoso no lugar, e ele entra num ônibus um dia, e o cobrador chega e dá um troco errado para ele. Ele vai, percebe, volta para aquele homem e fala assim, você me deu o troco errado. E aquele homem fala assim para ele, eu queria saber exatamente isso, porque eu tenho ouvido falar do Senhor, e gostaria de conhecer a sua igreja, mas agora eu sei que eu posso ir lá na sua igreja.
A gente precisa ter coerência, irmãos. Não dá para estar dentro da igreja, as mesmas coisas estão acontecendo lá fora. Não dá para estar aqui, as pessoas se prostituindo que nem lá no mundo. Não dá para os jovens daqui ter uma vida igual a de lá de fora, vivendo do mesmo jeito. Não dá para o homem daqui ter as mesmas conversas dos homens lá de fora. Não dá para as mulheres daqui de dentro ser tão lascivas, vivendo de qualquer jeito, sendo aquela mulher que só fica murmurando, questionando, mentindo. Não dá, gente. Nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que ver coerência na nossa vida. Tem que ver que a gente não anda igual ao mundo. Que temos um Senhor que nos governa. Que na hora de optar pelo que é errado, nós vamos optar pelo certo. Mesmo que isso esteja um custo. Mesmo que isso nos custe talvez um emprego. Mesmo que isso... Não tenha que abrir mão do prazer. Não dá, queridos. Eu e você precisamos saber disso. Temos que viver uma vida direcionada por Deus. Agradar a Deus. Organize sua vida nessa manhã. Ah, pastor, agora que eu vou ficar sem ser testemunho, porque eu olho para a minha vida. Não, agora você vai colocar as coisas no lugar, para que você tenha autoridade, para quando as pessoas olharem para a sua vida e dizem assim, o que está acontecendo na vida desse homem, que ele era tão ganancioso, tão ranzinza, e agora não se importa com qualquer detalhe que aconteça. O que está acontecendo com esse meu filho? O que está acontecendo com essa mulher, que agora é amorosa? Temos que organizar a nossa vida com a agenda de Deus essa manhã, amados. E a outra coisa que a gente precisa fazer nessa manhã é trazer e ir ao encontro de pessoas. Crente tem que amar pessoas, tem que estar junto de pessoas, tem que querer se envolver com pessoas. Quando eu era criança, adolescente, eu gostava das tardes de evangelismo. Eu ia tocar, era uma diversão com os amigos, e lá a gente aprendia assim. A irmã que coordenava o evangelismo. Está aqui o folheto, você chega lá e fala assim, você conhece Jesus? Não. Jesus morreu na cruz. Ele quer salvar a tua vida. E pronto. E você vai para casa, está feito o evangelismo. Não que isso não seja o evangelismo. Tem vários métodos de evangelismo. Você pode escolher milhões de métodos de evangelismo. Né? Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa se aproximar das pessoas. Não é, já fiz meu trabalho. Não, é você lutar por pessoas. Jesus comia e bebia com pecadores. A gente não quer se envolver com os pecadores, gente. Nós estamos aqui para se envolver com eles, para que eles conheçam o amor de Deus. A gente precisa estar perto, porque como é que eu vou ser testemunha de Jesus? Como é que eu vou mostrar Jesus se minha vida está isolada, se eu estou separado e as pessoas que precisam estão lá e eu estou aqui? Eu preciso estar lá, trazer para perto, conviver. Tem tanta coisa que você pode fazer. Se você gosta de comer, convida a pessoa para comer na tua casa, leva lá e aí naquele momento faz uma oração. Ele vai dizer assim, que faz uma oração e abraça e fala da alegria de servir a Deus de alguma forma. Não é isso que eu gosto de fazer, pastor. Eu gosto assim, eu gosto de assistir filme. Então vai assistir um filme que tem um valor evangélico, ou alguma coisa, algum princípio, depois comenta e tem um pontapé para você começar a falar de Jesus. Abre tua vida, tua agenda para se aproximar de pessoas. Crente não pode não gostar de pessoas, gente, porque Deus nos chamou para amar as pessoas, amar os perdidos. Foi a temática maior da vida de Jesus. As pessoas não entendiam. Eu e você temos que ser testemunhas de Jesus. O grande marketing usado pela igreja primitiva era comunhão e a vida cristã vivida. O pastor usou esses slides semana passada. Se a gente não viver isso, pessoas não vão querer o nosso Jesus. Querido, eu quero convidar você a experimentar isso nessa manhã. O texto diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, testemunhas de Jerusalém, tanto em Jerusalém, para aqueles que estão perto, tanto em Judéia, para aqueles que estão
liberta também Samaria, aqueles que não têm um entendimento, e para os confins da terra. Hoje é um dia para a gente entender isso. Nós temos um compromisso, nós temos uma missão, ela não pode ser adiada, ela não pode ser transferida. Essa é a missão da igreja, esse é o teu propósito, e para isso você deve viver. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar aqui ouvindo a Tua palavra. A Tua palavra é poder, a Tua palavra transforma, a Tua palavra nos livra de pecar. Senhor, que essa mensagem possa chegar ao coração da igreja, que a gente possa reter aquilo que o Espírito Santo trouxe a cada coração, e que a gente possa experimentar. A melhor realidade dessa palavra vai ser se a gente sair daqui e começar a testificar de Jesus em nossas vidas. Senhor, faz com que a Tua igreja brilhe onde quer que for, que haja o Teu brilho, que haja a Tua luz na vida de cada um aqui. Enche-nos, Senhor, do Espírito Santo. Senhor, organiza a nossa vida nessa manhã. Trata aquilo que precisa ser tratado, aquilo que está ali, que precisa ser mudado, para que a minha vida e a vida da igreja, Senhor, possa realmente transmitir Jesus como Senhor. Oh Deus, que possamos ser teus testemunhos. Usa nossas vidas, brilha em nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.